Deus está olhando para as estacas. Então, quero que vocês entendam algo. Nessa mensagem, eu vou trazer um princípio de liderança. Nessa mensagem. E esse princípio, só que eu vou focalizar mais na área espiritual, no sentido de você como líder na presença de Deus. Eu vou focalizar nessa área. Mas eu quero dizer para você que a mesma coisa, aquilo que eu estiver focando na área espiritual, essa palavra vai servir, vai te conduzir para você melhorar como funcionário, como marido, como esposa, como filho, como patrão. Essa palavra, ela vai te conduzir em todas as áreas da sua vida se você estiver atento. Apesar que eu vou focalizar na questão da nossa vida espiritual, nós como líder na vida espiritual diante do Senhor. Mas princípio é igual em qualquer lugar. Amém? Princípio é igual em qualquer lugar. Então, não me importa qual é o ambiente, é só você transportar para o ambiente que está precisando, em nome de Jesus. Quando eu aprendi a cozinhar, a primeira forma ali, o Espírito Santo me ensinou. E aí, foi o arroz, né? Eu aprendi a fazer o arroz, já dei esse testemunho para vocês. Mas é que ele estava passando mal, e eu pensei, eu vou comprar um marmitex, né? Aí o Espírito Santo falou assim, toda vez agora você vai comprar marmitex, quando alguém está... Você não vai ter uma atitude de fazer alguma coisa? Aí eu falei assim, mas eu não sei fazer. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá que eu vou te ensinar. Então o Espírito Santo vai me orienta no arroz ali, né? Como afogar ali, os temperos, aquela coisa toda, preparar o arroz e tal. Aí aquela coisa toda, terminei. Aí eu pensei, o arroz eu tenho, e agora? O Espírito de Deus aí não ensinou mais nada para mim. Aí ele falou assim para mim, o Espírito Santo, a mesma coisa que você fez o arroz, você vai fazer o feijão. O princípio é o mesmo em todas as coisas. A mesma coisa, irmão, você vai fazer um molho branco, o princípio é a mesma coisa do molho vermelho, só vai mudar os ingredientes, entendeu? É verdade ou não? O princípio é igual. Amém? E até já inventei alguns pratos já, virei chefe de cozinha. No livro de Isaías, capítulo 54, verso 2, diz assim, olha que coisa interessante, preste bem atenção nessa palavra, irmãos. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela é pregada, segundo o que a Bíblia diz que deve ser, se você abrir o coração para essa palavra, vai te libertar. Por quê? Porque a palavra ela liberta a gente. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Olha só, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, aí vírgula, firme suas estacas. Isaías 54, verso 2. Então, na sua introdução aí eu expliquei de maneira rápida, bem objetiva. É lógico que eu podia falar mais coisa, mas por questão estratégica, para caber no informativo, então eu falei com poucas palavras. Alargue a sua tenda. Isso fala de quê? Significa o quê? Significa o crescimento do povo de Deus dentro do propósito de Deus. É o crescimento da igreja. Largar o lugar de sua tenda significa o povo de Deus crescendo. Amém? Diga comigo, alargar o lugar de sua tenda significa o crescimento do povo de Deus dentro do propósito de Deus. Aí, olha só, estenda bem as cortinas de sua tenda. Também tem um significado, significa cobertura, né? Porque quando fala as cortinas, a cortina aqui da tenda lá em Israel, por exemplo, é colocado aqui os postes, um de um lado, outro de outro, aí eles pegavam e cobriam, tinha cobertura em cima e a própria cobertura já descia. Era a própria cortina, ela protegia o teto e as laterais. Então significa
Estenda bem as cortinas de sua tenda. Significa cobertura, proteção do lugar de intimidade e gozo. Fala também do lugar de descanso e paz. Irmãos, o que caracteriza, o que pode me caracterizar que eu tenho Deus? O que pode caracterizar que eu sou um homem de Deus? O meu lugar, o meu posto? Não. O que caracteriza você como uma pessoa de Deus é a paz de Deus dentro de você. Mas não é uma paz momentânea, não. É uma paz contínua. Eu não estou dizendo que você vai estar isento de luta. O homem de Deus, mediante as lutas, as batalhas, ele continua com paz. Nada consegue tirar a paz dele, porque Deus colocou a paz dele dentro daquela pessoa. Jeremias 29:11. Lá diz assim: eu bem sei o plano que eu tenho acerca de vós, plano de paz e não de mal. O que caracteriza você ser de Deus é a paz de Deus continuamente dentro de você. Não estou falando de um dia que você teve paz. Eu estou falando que você tem paz todos os dias, mesmo que um exército, uma batalha está sendo travada contra você, você continua em paz. Por quê? Porque você é a morada de Deus. Você tem feito, você tem vivido, tem trabalhado, tem funcionado dentro do propósito de Deus. Ninguém vai ter a condição de tirar a sua paz. Quem entendeu, diga amém. Não impeça, é a parte que está lá no versículo que nós lemos. Significa o quê? Que precisamos de atitudes dentro do propósito de Deus. Irmão, não impeça a obra de Deus de acontecer. Não impeça do propósito de Deus acontecer. O que aconteceu com os filhos de Judá? Vocês lembram de uma mensagem que ministramos um tempo atrás? Até acho que ministrou 2 vezes essa ministração aqui, no ano passado. Judá, o pai, o patriarca, pegou com um casamento para o filho. O filho era um homem rebelde. Ele casou com a mulher, mas na hora da relação e na hora do prazer, ele jogava, em vez de fertilizar a mulher, ele jogava o sêmen no chão. O que aconteceu? Deus matou ele. Aí Judá pegou e falou assim com seu irmão, com um filho, outro filho, irmão do que tinha morrido, falou assim: você vai, você vai casar com a mulher do seu irmão, você faz seu papel de marido, só que os filhos não vai ser seu. Os filhos vai ser do seu irmão que morreu. O cara fazia a mesma coisa, era rebelde, ele desobedeceu uma instrução do seu pai, e ele tinha prazer com uma esposa, agora, que era cunhada, virou esposa, e aí na hora de fertilizar a mulher, porque havia um propósito que aquela mulher fosse fertilizada, ele jogava o sêmen também. O que Deus fez? Deus matou. Você sabe por quê? Porque essa pessoa estava tendo uma atitude contrária ao propósito de Deus. Você sabe o que esses dois camaradas estavam tentando fazer? Tentando evitar a vinda de Jesus. Porque Jesus veio da onde? Da tribo de Judá. Toda vez, irmão, que a gente procura, toda vez que a gente evita, está aí tentando impedir que um plano de Deus aconteça, irmãos, nós estamos caçando caixão e vela preta para a gente. Então, cutuca teu irmão, diga assim: meu irmão, não impeça. Aleluia. Estique suas cordas. Signifique, olha só, significa, só eu falo, mas tudo bem.
Legal, gostei. Estique suas cordas significa promover, olha só, irmãos, esticar as cordas significa promover estabilidade para o propósito. Irmãos, cada um de nós aqui devemos dar estabilidade ao propósito de Deus através dessa igreja e através da igreja do Senhor Jesus. Aqui é um grupo que se reúne, que faz parte do corpo de Cristo. Se você está aqui na Levantar em Cristo, se Deus tem atraído você, talvez você foi salvo em outra igreja, mas Deus atraiu você para o nosso meio, significa que Ele quer te usar com um propósito específico. Você não está aqui porque você caiu de paraquedas, porque você achou engraçado essa igreja, o louvor dessa igreja, e me achou bonito. Sou homem de fé. A palavra está dizendo que esticar as cordas significa promover estabilidade para o propósito estabelecido, irmão. Que através da tua vida seja estabelecido o propósito de Deus, que você seja um elemento, uma ferramenta de Deus para estabelecer o propósito de Deus aqui na terra, em nome de Jesus, na tua vida, através deste lugar, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora, uma outra parte que nós vamos trabalhar em cima dela é firme suas estacas. Significa firmeza para todo o propósito. As estacas representam os líderes no corpo de Cristo. Os líderes precisam ser firmes dentro do propósito de Deus. Cada líder de célula, cada supervisor, cada pastor de congregação, pastor de distrito ou líder de redes precisam estar firmes para que toda a congregação, quer dizer, toda a igreja do Senhor tenha cobertura e cresça, e que seja protegida em sua intimidade, e que tenha propósito e que tenha estabilidade. Irmãos, olha só, as estacas aqui representa cada líder dentro da igreja. Não está falando no singular, a estaca, está falando das estacas. Para montar uma tenda se usa várias estacas. Quem já montou com uma tenda aqui? Várias estacas. Significa que cada um de vocês dentro dessa igreja é uma estaca dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, vocês são os líderes de Deus que precisa trazer estabilidade para que o propósito do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, seja estabelecido sobre a face da terra através de cada um de nós. E nós precisamos, as estacas precisam estar de jeito? Frouxa? Não, firme. Estaca que não está firme, não tem como apertar a corda. Tem jeito? Não tem como ter estabilidade numa estaca que está xoxa. Vem cá, galera. Aí a estaca está aqui. Aí coloca a corda, um vento. E a estaca, ó, frouxa. Tá balançando, ó, de repente, ó, a tenda cai. Irmãos, nós temos que estarmos firmes. Esse princípio, pode sentar aqui, obrigado. Esse princípio de ser firme, olha só, como eu falei para vocês, eu vou abordar no sentido espiritual. Se você quer vencer na área financeira, você tem que ser frouxo? Você consegue sendo desmazelado de qualquer jeito? Não, é firme. Montei um negócio. Você tem que estar firme, irmão. Se você ficar com medo, se você retroceder, estou com medo, não vai dar certo. A economia, depois da Copa vem. Irmão, não me importa o que estão falando. Se você for uma estaca firme em Deus, você então está debaixo das promessas da palavra de Deus, e nenhum mal pode acontecer contra você. É nisso que você tem que crer. Estabelecer família hoje não está fácil.
não quer casar, tem medo de casar. Não está fácil criar filho, não quer ter filho. Meu irmão, você tem que saber que você, como líder, precisa estar firme. Se você estiver firme, meu irmão, minha irmã que está aqui, você vai trazer estrutura para o convívio de tudo aquilo que está à sua volta, na igreja, na célula, no seu trabalho, na sua família. Igual marido frouxo. Olha só, marido sem atitude, todo homem frouxo, a mulher desse camarada, ela tadinha, ela anda assim, ó. Parece que alguém puxou o tapete dela, ela vive dançando, porque ela não sabe, ela não tem estabilidade com o marido, ela não sabe o que vai acontecer, o que como está pensando, e a bichinha fica assim: será que vai dar certo? Será que não vai? Irmãos, eu estou falando uma palavra mais dura, para vocês entenderem. Precisa de atitude. A estaca precisa estar firme. Agora também aquela mulher que não tem sabedoria é terrível também. É uma mulher sem firmeza com o propósito de Deus. Ela precisa de estar firme como mulher. Ela precisa ser a torcida do marido. Aquela mulher que vive reclamando do marido: olha que está barrigudo, olha isso aqui lá, olha aquela coisa toda. Será que vai dar certo esse negócio que você inventou agora? Aquela mulher. Salomão, um dos homens mais sábios que já houve na face da terra, ele diz: é melhor viver no deserto do que do lado da mulher rixosa, que fica. É terrível, irmãos. A mulher precisa ter sabedoria. Então, isso é papel de liderança que cabe o seu ofício de mulher, que cabe o seu ofício de homem, que cabe o seu ofício de profissional. Meu irmão, vou dizer algo para vocês. Um líder firme como a estaca, Deus está olhando as estacas. Quem está olhando é eu? A Bíblia diz que é Deus. Deus está olhando para as estacas. Deus está olhando para você. Se você não se firmar, qualquer um vai encostar o pé e vai te derrubar. Você já viu umas estacas frouxas que eles ficam no chão e não está bem firme? Você faz assim com o pé, você consegue virar ela? Mas tem outra, meu filho, que você se mata para tirar ela dali do chão. Irmãos, nós precisamos ter atitude de liderança. Você só vence as coisas liderando. Líder que fica com qualquer coisinha, tá dodói, marido, que seja com pai com filho, filho com pai, que seja líder, membro da igreja, da célula, da mesma célula, qualquer coisinha está ferido, é uma estaca frouxa que não está fincada no chão, que não tem compromisso com aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, é uma estaca frouxa, que não foi fixada no chão. Qualquer vento que vir, você fica com medo. Qualquer vento que vir contra você, você está entregando os pontos. É necessário nós entendermos isso, esse princípio. Essa palavra, irmãos, não fica chateado comigo, amém? As pessoas têm a tendência de ligar a palavra ao mensageiro. A palavra não é minha. A palavra, ela é de Deus, amém? Essa palavra foi preparada já 2 finais de semana atrás, amém? Estava lá no site da igreja, no informativo que ela seria pregada hoje. Se Deus está confrontando você, quer te dizer algo, Deus está falando com você. Diga sorria, irmão. Diga smile. Sorria. Deus está falando com você. Primeiro ponto. Agora vou trabalhar só na questão da liderança. O líder firme não teme
más notícia. Um líder verdadeiro precisa ser firme, como uma estaca fincada em terra firme. Todo líder com essa característica não teme as más notícias. Esse tipo de líder usa as lutas como válvula propulsora para chegar ao seu objetivo. Amém? Irmão, verdadeiros líderes, ele não fica com medo, ele não recua no momento de luta, ele não pula do barco no momento de luta. Todo líder firme, ele continua, porque ele tem a paz de Deus dentro do coração dele, ele tem a paz do Senhor ali alimentando o coração dele. Então ele não teme má notícia. Fulano saiu da igreja, vou sair também. Fulano desviou, vou desviar também. A economia não está boa, então não vou mexer com nenhum negócio. Meu irmão, o líder que é uma estaca firme, ele não teme má notícia. Está lá no Salmo 112, eu podia pegar um monte de versículo. Irmão, eu estava estudando, fazendo uma pesquisa, irmão, tem um monte de versículos que falam sobre isso. Eu peguei aqui um só, porque não cabia no informativo, muita informação. Salmo 112, verso 7 diz: não temerá más notícia. Seu coração está firme e confiante em quem? Senhor. No Senhor. Por que não teme as más notícias? Porque o coração dessa pessoa está firme no Senhor. Irmãos, seu coração está firme em quem? No Senhor ou no homem? Senhor. Meu irmão, eu olho para as pessoas, eu nunca vejo os pontos negativos das pessoas. Eu não fico observando isso. Eu observo os pontos positivos. E nesses pontos positivos eu me apoio. Eu não apoio em ponto negativo ninguém. Se o irmão conversa demais, se ele dá bobeira, eu não apoio nisso. Eu apoio o meu pensamento nas pessoas, nas partes boas. Por quê? Porque se eu me apoiar em coisas negativas, em coisas erradas que o irmão faz, meu irmão, eu vou me chatear. Então, meu irmão, não fica olhando coisa negativa que ninguém faz, não, porque isso vai te conduzir como má notícia, e isso vai levar você para o buraco, e você vai virar uma estaca frouxa. Irmãos, não existe ninguém perfeito. Não tem aquela passagem que o jovem rico chega para Jesus e chama Jesus de bom? Não tem aquela passagem? Amém. Do jovem rico? O que Jesus falou para ele? Bom é o Pai que está no céu. Ele falou assim: sabe quem que é bom? É meu Pai. Nem Jesus, que era perfeito, se permitiu ser chamado de bom. Então, meu irmão, não fique esperando perfeição de ninguém. Todos nós somos pessoas. Filipenses capítulo 1, verso 6. Lá diz o que? Lá diz, o apóstolo Paulo diz, ele diz assim para a igreja, através da carta aos Filipenses, ele diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de continuar. Amém? Então, olha só, Deus vai fazer muita coisa na tua vida, na vida do teu irmão, que ainda é cabeça dura, mas Ele vai fazer ainda. Amém? Não fique aí fomentando uma história sobre ele, não fique criando uma coisa, repudiando o irmão, não. Em nome de Jesus, você precisa ser uma pessoa que não teme as más notícias. O líder firme, o líder firme vive dentro do propósito estabelecido por quem? Por Deus. Eu vou lembrar de novo de Jesus, que é o nosso modelo. Eu olho para Jesus, irmão. Ele é o modelo. Amém? Não posso olhar para outro homem. Jesus falou lá no Getsemane, antes de ser crucificado, antes de ser preso, melhor dizendo, Jesus temeu a morte. Jesus, ele sentiu a morte incomodando ele, e ele falou para o Pai uma frase da sua oração bem conhecida por todos, porque ele temeu como homem, ele estava no corpo de homem, ele estava com as emoções de um homem. Então ele virou para o Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Significa que viver o propósito de Deus não é viver do jeito que você acha, não. Viver o propósito de Deus é viver dentro daquilo que o Pai acha, dentro daquilo que o Pai estabeleceu para a tua vida. Não é do jeito que a gente acha. Jesus falou o quê? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Quer dizer, Jesus estava dizendo o quê? O homem que ia morrer já estava morto. Vocês entenderam? O homem que já ia morrer já estava morto. Ele diz: eu não tenho o controle da minha vida. Ele já estava morto, o homem que já ia morrer. Amém? Quem entendeu, diga amém. Olha só. Então, quando você faz alguma coisa e o tempo todo fica sem paz, significa que você está fora do propósito de Deus. Por quê? Talvez você está sendo envolvido com algo, mas você está envolvido só a mente, não está envolvido dentro do propósito de Deus, não tem aquilo no seu coração como um estabelecer de Deus na tua vida, e você não tem paz. Significa que você está fora do propósito de Deus. Então você precisa entrar com o seu coração, como Jesus. Um homem que ia morrer já estava morto. Foi por isso que ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque já estava morto dentro de si. Você só vive dentro do propósito de Deus se você estiver morto dentro de você primeiro. Você sabia? É cheio de frases de filósofo, né? Relacionado assim, que você, por exemplo, né? Não lembro aqui agora, de cabeça eu não lembro agora frases específicas, mas eu já vi várias frases com essa natureza. Por exemplo, você está pronto para viver, você só pode viver se você estiver pronto para morrer. Frase mais ou menos assim: você só está habilitado a viver se você estiver morto, estiver preparado para morrer. Você sabia que todos os grandes líderes políticos, religiosos, os grandes empresários, eles só venceram porque eles tinham se neutralizado, tinham morrido para o seu eu e se entregou de corpo e alma por aquela causa. O dono da Casa Bahia já quebrou mais de 4 vezes, umas 4, 5 vezes aproximadamente. Eu vi alguma coisa sobre ele. A última vez que ele quebrou, ele foi parar numa favela do Rio de Janeiro, conseguiu abrir lá uma portinha, e ele mesmo foi seu atendente. O cara já tinha chegado num estágio grande, e de repente esse homem quebra. Ele então vai lá para uma favela, para uma portinha, e vai atender os clientes, que ele chama de freguês. E aquele homem, ele morreu, ele se renunciou e acreditou naquele propósito dele como empresário. Mais tarde, aquele homem foi fiel ao seu propósito, no sentido de sonho empresarial, e aquele homem depois se torna um grande empresário, um mega empresário no Brasil, e depois se torna a maior loja do mundo dele, está no Guinness. Está em São Paulo, tem um estacionamento para 10 mil carros. É uma coisa faraônica. E depois se tornou um grande grupo. Pão de Açúcar, Ponto Frio, Casa Bahia, hoje é tudo um grupo só. O cara que estava quebrado, mas ele morreu para os seus ideais, outros ideais, porque ele tinha um propósito e ele estava disposto a morrer por aquele propósito. Só vence na vida quem está disposto a morrer. Só vive quem está disposto a morrer. Agora, se você quer viver zona de comodidade, 24 horas no sofá, não sei quantas horas na cama, praia, meu irmão, primeiro
Morre para você primeiro. Depois você vai ter tudo isso. Não é nada de errado ir para a praia, nada de errado ir viajar para o Caribe, bora bora. Não tem nada de errado. Mas primeiro aprende a morrer para você mesmo. Aprende a morrer para você mesmo. E focalize no propósito. Você quer ver a obra de quem quer ver a obra de Deus crescer e prosperar? Morre para você mesmo e deixa Deus te usar. Quem quer ser uma ótima esposa aqui? Morre para você mesmo. E aí você vai ser uma esposa como está lá em Provérbios, o epílogo da mulher virtuosa. Quem deseja ser um ótimo esposo aqui? 4? Eu vou perguntar de novo. Quem deseja ser um ótimo esposo aqui? Você é meio desconfiado, irmão? Ama, olha, irmão. Morre para você e honra a tua esposa. Você vai ver. Você vai ver ela te cercando de carinho, de cuidado, de atenção. Mas tem que ser recíproco, minha irmã. Morre para você também. Amém? Firmar, ser firme, estaca, firme em nome de Jesus. Aleluia. Olha só. Isaías 26, verso 3 fala assim: toda pessoa que vive dentro do propósito de Deus, olha só, olha o que Deus faz com essa pessoa. Tu guardarás em perfeita paz. Olha só, toda pessoa que vive dentro do propósito de Deus, porque quando não vive, não está debaixo dessa promessa. Isaías 26, 3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então Isaías está dizendo que Deus vai guardar em perfeita paz todo aquele que vive firme dentro do propósito dele. Deus vai guardar essas pessoas em perfeita paz. Amém? O líder firme é o exemplo do grupo que faz parte, que seja da igreja, da empresa, da família, da célula. Precisamos ser um exemplo. Eu não estou falando perfeito, né? Eu nunca vou cobrar algo de vocês que a Bíblia não diz, irmãos. O exemplo. Estou falando perfeito. Perfeito é só Deus, como disse Jesus, amém? Só o Pai é perfeito. Só o Pai é bom. O líder, ele precisa ser um exemplo. O líder que está firme no propósito de Deus também é indiscutível que estará firme na visão da igreja que Deus o colocou. Quem acredita que foi Deus que colocou você aqui, diga amém. Amém. Então, meu irmão, você precisa estar firme dentro deste propósito, porque se você não estiver firme dentro desse propósito, você não está firme com Deus. E eu vou provar biblicamente para vocês. Também podia pegar outros exemplos. Ser um exemplo do grupo é uma evidência. Olha só, ser o exemplo do grupo é uma evidência da sua integridade, ou compromisso, ou responsabilidade com o propósito. Salmo 26, verso 12 diz assim: os meus pés estão firmes na retidão, aquilo que é reto, correto. Na onde? Na grande assembleia bendirei o Senhor. Está dizendo aqui que as pessoas que estão firmes na retidão, quer dizer, firme no propósito, naquilo que é correto, na grande assembleia ele bendiz o nome do Senhor. O que é a grande assembleia? Essa reunião aqui hoje. A célula também é uma assembleia menor, mas nós todos reunidos aqui é a grande assembleia, a reunião de todos os santos. Diga para o teu irmão, diga assim: santo é você, meu irmão. Amém? Aleluia. O líder firme é temoroso e persistente no propósito de Deus. O líder que ele é firme, ele tem temor e também ele tem persistência no propósito de Deus. A firmeza de um líder
é demonstrada através do seu temor e persistência no propósito de Deus. O temor ao Senhor traz proteção ao líder. O temor impede o líder dos erros da vida. Irmãos, quando a gente tem temor, nós somos poupados de cometer erros. É igual uma pessoa que teme fazer um negócio errado. É um cuidado. Por exemplo, vou comprar um carro, ele vai levar para uma pessoa que ele sabe, que entende melhor. Ele leva para outro, porque ele tem um temor, entendeu? De não entender suficiente e fazer um mau negócio. O temor traz proteção. Você entendeu? Por exemplo, nas reuniões de jovens eu sempre falo: irmãos, irmãs, ou jovem rapaz, jovem moça, toma cuidado, não se envolve emocionalmente com a pessoa que apareceu para você. Conheça a pessoa primeiro. Não vai se envolvendo emocionalmente, porque depois você não consegue mais desvincular da pessoa. Talvez a pessoa é sem caráter. E você, se você não se envolve emocionalmente, então você vê que é uma bucha, você sai fora. E como que a gente faz isso? Obedecendo, de olho no que o papai e a mamãe falam. Cuidado com fulano, a atitude é errada, ele tem umas atitudes muito estranhas. Tem várias evidências. Eu sempre falo: olha, a moça, você quer saber como que o seu futuro pretendente, como marido, ele vai te tratar? Observa como que ele trata a mãe dele e as irmãs. Da mesma forma que ele trata a mãe, mas não é no dia não, que ele vai tentar maquiar. No primeiro encontro com a família, ele vai tentar dar uma de bonzinho. Fica um mês observando. Da mesma forma que ele tratar a mãe e as irmãs, vai te tratar, viu, irmã? Amém? E aí os rapazes, observa a moça como que ela trata o pai, né? Você vê que o pai é um cara de caráter, um cara íntegro, mas a menina, ela é sempre casca dura com o pai, quer dizer, sem motivo nenhum. O pai é um gente boa e a menina, ela vive ali dando patada no pai. Irmão, vai dar patada você também. Entendeu? Então quer dizer, o que eu vou fazer? Não vou. É o temor. O temor faz você ter cuidado. Não vou me envolver com essa pessoa. Para que eu vou me envolver? Né? Quando eu me converti, né? Tive várias experiências com moças que não estavam na igreja e moças da igreja. As que estavam fora da igreja, vamos sair, ele ligava para mim na farmácia e falava assim: vamos sair? Eu disse: vamos. Aí ela: é mesmo? Vamos. Na onde? Na igreja. Estou lá na igreja, nunca mais ligava. Eu vim lá do mundo, irmãos. Sabia que ia dar no negócio. Então eu estava temor. Aí, na igreja a mesma coisa. Não é porque está na igreja, irmãos, que é santinho. Não tem, eu estou te falando, as pessoas são perfeitas. Perfeito é só Deus. Vê se a pessoa tem caráter. Eu vi a atitude da moça ali. Deus falou comigo para nós namorar. Eu falei assim: comigo Deus não falou nada. Você está amarrado, mas que conversa é essa? E eu vi a atitude dela. Deus vai dar uma pessoa com essas atitudes para mim, mas de jeito de maneira. Quer dizer, então não me envolvia. Você está entendendo, irmãos? Faz com temor e persistência. E eu falei não para várias moças, até que eu acertei. Aleluia! Você entendeu? Eu sou muito feliz, irmãos. Como que eu sou feliz? Eu já vi tanta moça que queria namorar comigo hoje, como que elas estão. Eu falei: Deus cuidou de mim mesmo. Você era uma uva, virou um abacaxi agora. Eu falei: irmãos, não, vocês estão achando que eu estou brincando, mas já tive vários momentos
de deparar com uma situação e dentro de mim está assim aquela alegria. Uou, acertei! Por quê, irmãos? Deus cuida da gente. Se você faz no temor, você não faz o negócio errado. Amém? Então, você tem que persistir. Eu falei, não, para essa não. E eu persisti até que eu achei uma pessoa com caráter, uma pessoa que queria Deus. Não era perfeito também. Não era perfeito. Porque não existe ninguém perfeito, irmãos. Perfeito é só Deus. Amém? Então, quer dizer, eu procurei uma com menos defeito, né? O pastor Irineu disse que a Jaqueline orou muito pouco. Eu falei assim, em compensação, eu orei mais. Eu fui mais recompensado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a firmeza de um líder é demonstrada através do seu temor e persistência no propósito de Deus. O temor ao Senhor traz proteção ao líder. O temor impede o líder dos erros da vida. Persistir é uma evidência que você tem certeza que vai acontecer aquilo que tem sonhado. Persistir em períodos de lutas proporcionará período de vitória. Olha só, lá em Tiago, né, no singular, 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. Irmãos, feliz é aquele que persevera na provação. Líder que não persevera na aprovação não é líder. É uma estaca frouxa. E nós precisamos ser o quê? Estaca firme. Tá aí na Bíblia, ó. Feliz é o homem que persevera na aprovação, vírgula, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, Deus só aprova pessoas que perseveram. Pessoas que não perseveram não têm a aprovação de Deus. Provérbios 14, verso 26 diz assim: aquele que teme ao Senhor possui, olha só, possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Pessoas que temem a Deus, ela tem uma fortaleza segura. Ela tem segurança tanto para ela, como também para os seus filhos. Irmãos, temer a Deus vai te colocar você em uma fortaleza segura, tanto para você como para os seus filhos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então compensa temer a Deus e persistir no propósito de Deus? Amém. Sim ou não? Amém. É um princípio de governo, é um princípio de conquista isso aqui. Se você teme, você é protegido dos erros. Você é poupado dos erros. Se você persiste, você vai conseguir. Tem um livro que eu estudei nele, chamado A Escalada de um Líder. Foi feito por vários autores de uma empresa de liderança nos Estados Unidos, traduzido em português. E o moral da história é esse: escalada de um líder. No livro tem uma pessoa subindo uma escada. Qual que é a sacada do livro? É que as pessoas, a escada é como se fosse a vida da pessoa, ela vai subindo. Aí ela cansa, subindo no crescimento espiritual, subindo no crescimento familiar, subindo no crescimento financeiro, profissional, espiritual, que seja, vai subindo. Aí ela acha que o negócio não vê o resultado ainda no tempo que ela entendeu que deveria vir. Aí ela pega e assim, acho que não vai dar certo não. Eu vou descer, vou começar outra coisa. Aí quer dizer, é mais 1 ou 2 degraus para ela subir, chegar no pódio da vitória. Aí ela desce a escada de novo e começa tudo de novo. Ela vai começar um novo ciclo, um novo tempo. Era só persistir mais 2 degraus ou 3 que seja. Subiu tanto. Na vida é assim, irmão. Se você não persistir, aí você desce da escada, aí você tem que começar tudo de novo. Você tem que tomar muito cuidado com isso, para você não estar começando um novo ciclo
Aí você fica patinando na vida o tempo todo, começando um novo ciclo, na área financeira, na área espiritual. É uma hora está uma bênção, oh, glória a Deus, aleluia, uma hora está... A irmã ligando, você vai vir no culto não, irmão? Ah, estou desanimado. Irmãos, vamos subir a escada. Amém. Amém? Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. A maioria dos problemas que surgem diante de nós é produzido por nós, por causa das nossas rebeldias, dos nossos pecados. A maioria, mas não são todas as lutas que é produzido por causa das nossas rebeldias. Tem lutas que é produzida pelo próprio Deus, para saber se você é uma estaca firme ou não. Sabia disso? Amém. Tem luta que o próprio Deus permite, justamente para provar você. É por isso que lá em Tiago 1,12 diz o quê? Feliz é do homem que persevera no momento de provação. No momento de luta, ele persevera, essa pessoa Deus aprova. Aí, olha só, o próprio Deus permite o caos para definir quem são os líderes que estão firmes. Os líderes que estiverem firmes no propósito, nenhuma arma forjada prevalecerá contra eles. Isaías 54, versos 16 e 17, olha só que Deus fala: veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até dar-lhe chama e forja uma arma própria para o seu fim. Deus está dizendo, é eu que fabrico a solução, e também eu que fabrico alguém que vai te ajudar. E fui eu quem criou, olha só, quem está falando, e fui eu que criou o destruidor para gerar o caos. Deus está dizendo, eu crio a arma, e eu crio alguém para te ajudar, mas também eu criei o destruidor para promover o caos. Olha só, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança do servo do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara quem? O apóstolo Ronivon. Declara o Senhor. Isaías 54, verso 16 a 17. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Talvez meu maluco, que talvez não foi cometido por pecado ou rebeldia sua. Você é uma pessoa firme, mas de repente o próprio Deus estabeleceu uma luta para você, só para ver se você era uma estaca que estava firme, na terra firme, ou era uma estaca frouxa, que se permitiu, fez um engano a bobinho, né? Você já viu, eu já vi os alicerces, a pessoa vai construir a casa, o cara rapando assim, ó, no solo, rapando, aí fazendo como que fala? O alicerce na flor da terra. Irmão, essa casa vai aguentar o arroxo? Não vai. Irmãos, a Bíblia diz aquela parábola sobre a casa que é construída sobre a rocha. Olha só, quem conhece essa parábola da casa firmada sobre a rocha? Irmãos, é a estaca firme. A casa firmada sobre a rocha é a estaca firme, é a casa, é você líder que está firme em Deus. E a parábola diz que a casa firme, quando lá na parábola fala da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Olha só, a parábola diz que chuva, tempestade vem tanto para a casa firme como para a casa que está construída sobre a areia. Ambas as casas são vítimas das mesmas lutas. E o texto diz que vai ficar em pé só a casa que está firmada sobre a rocha.
Só a estaca firme, que tem atitude de liderança, que não teme as más notícias, só essa estaca vai ficar firme e dar estabilidade e dar crescimento no reino dos céus. Só você, na condição de estaca firme. Quem entendeu, diga amém.